Que a paz de Jesus esteja conosco. Seja bem-vindo ao programa Na Seara do Mestre, um encontro com Jesus. Toda semana nós selecionamos uma passagem evangélica a fim de estudar, meditar e refletir através da ótica da doutrina espírita sobre os ensinamentos de Jesus, a fim de nos auxiliar na busca do nosso autoconhecimento e, consequentemente, na nossa reforma íntima. Os ensinamentos que foram separados para hoje, eles estão contidos no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, item 1 e 2, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos 13 e 14. À antiga lei, Jesus acrescentou: não julgueis para não serdes julgados, pois com o julgamento com que julgais, serás julgados. Essa passagem está lá no Evangelho de Mateus. Aí no Evangelho de Lucas, encontramos o seguinte: certa vez, um homem solicitou ao mestre: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. E ele respondeu: Homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro de vossa partilha? Jesus, o espírito mais puro que já esteve na terra, investido de autoridade para tal ação, não concordou em exercer o papel de juiz diante de uma simples ocorrência. E nós, criaturas imperfeitas e egoístas, podemos julgar os atos dos nossos irmãos? É através dessa reflexão que nós vamos conversar hoje. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos na sequência. Voltamos com o programa Na Seara do Mestre, um encontro com Jesus. E o tema que vai nortear nossa reflexão hoje é sobre o julgamento. Será que nós, criaturas imperfeitas e egoístas, podemos julgar o ato dos nossos irmãos? E como a gente vê, as pessoas julgando, as pessoas criticando, sem nem conhecer a outra parte da história. E quantas vezes nós não nos pegamos fazendo o mesmo, julgando, atirando as pedras, nesses nossos irmãos? Será que nós temos esse direito? Para auxiliar na nossa reflexão hoje, conto com o auxílio do material do curso de Aprendizes do Evangelho. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 13, a gente lê o seguinte: não devemos julgar os outros mais severamente que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar os outros o que nos desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideramos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. O julgamento pertence a Deus. Jesus acrescenta no capítulo 7, item 2, lá de Mateus: com a medida com que medis, serei medido. Essa sentença estabelece plena ligação com outra afirmação do Mestre: quem com ferro fere, com ferro será ferido. O que implica em dizer que, de acordo com a lei de causa e efeito, poderemos ser feridos pelos mesmos instrumentos com os quais ferimos os nossos irmãos durante as nossas existências. Portanto, quando realizamos um falso juízo diante das atitudes e de atos do nosso próximo, um julgamento parcial prejudicando alguém, assumimos compromissos de reajuste com a nossa consciência e com as leis divinas, uma vez que não há efeito sem causa. Diante das nossas imperfeições, julgamos sempre de forma unilateral, atendendo aos nossos interesses pessoais, da forma que nos convém. Sendo assim, a justiça divina se exercerá sobre todos que dessa forma procederam. Portanto, com o exercício do maior mandamento deixado pelo Mestre, amai o vosso próximo como a vós mesmos, jamais usaremos de juízos apressados, provocando dores e injustiça aos nossos irmãos. Nós,
Espíritas, sabemos as consequências dos maus julgamentos e dos atos maldosos. A lei de reencarnação ela é uma bênção que permite que reparemos e tenhamos novas oportunidades de crescimento a cada momento de nossa existência. A criatura humana, de um modo geral, de acordo com o seu estágio de evolução, busca sempre aprontar os erros e a falha do seu semelhante, não admitindo as suas próprias imperfeições. O Mestre Jesus nos convida para análise. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebe a trave que está no teu? Ou como poderá dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Jesus nos recomendou que procurássemos remover a trave, os obstáculos que estão em nossos próprios olhos, e assim poderemos ver com um olho bom as qualidades boas que existem em nosso irmão. E todo mundo tem a parte boa. Vamos escolher focar na parte boa. Podemos citar como origem desse mal o orgulho, o egoísmo, a inveja. Muitas pessoas observam qualidades nobres em seus semelhantes e, não as possuindo, tentam denegri-las, atribuindo as falhas que às vezes elas mesmas possuem. Isso não quer dizer que devemos fechar o olho para tudo que há de mal no mundo. Há dois tipos de censura, uma positiva e uma negativa. A censura positiva ela é branda e construtiva. Ela visa apenas auxiliar alguém a encontrar os melhores caminhos ou a desembaraçar-se dos próprios vícios. Já a censura negativa, ela é maledicente e ela tem por fim apenas denegrir a imagem de quem é criticado. Dessa forma, o aprendiz, diante das tribulações do dia a dia, ao analisar a conduta alheia, deve usar o bom discernimento, o senso crítico, não assumir o papel de juiz ou de acusador. O bom proceder consiste em examinar a situação, não atribuir ao ofensor uma condenação ou castigo, mas tentar compreender o outro. O companheiro divino, que saiba examinar sem julgar, muito menos punir, soube ser compreensivo e generoso com os necessitados. O ser humano atinge a maturidade quando aprende a ter uma postura saudável, uma atitude correta no convívio com o seu semelhante. O mestre, em sua sabedoria, nos aconselha buscar de si mesmo a autoanálise, o autodescobrimento, para não apontarmos falsamente defeitos e críticas aos outros. A partir do momento que passamos a nos conhecer, a nossa consciência ela se torna lúcida, facilitando o nosso aprimoramento em direção à nossa evolução. Voltamos na sequência com a mensagem de Emmanuel e a conclusão da reflexão de hoje. Voltamos com o programa Na Seara do Mestre, um encontro com Jesus. A mensagem separada para hoje, para finalizar a nossa reflexão, ela é intitulada Autojulgamento. Ela está no livro Algo a Mais, psicografado por Chico Xavier. Se te decidires a praticar a compreensão, adiantear-se consideravelmente no caminho do amor, em direção à paz que se te fará suporte à felicidade. Para isso, é imperioso te situes no lugar dos outros, de modo a que não perca tempo com qualquer julgamento leviano capaz de arrojar-te em complicações e enganos, por vezes de lastimável e longa duração. Realmente advertiu-nos Jesus: não julgueis para não serdes julgados. O Divino Mestre, entretanto, não nos proclamou impedidos de julgar a nós próprios, de modo a revisarmos os nossos ideais e atitudes, colocando-nos fielmente a caminho da nossa própria sublimação. Contudo, o que foi exposto aqui hoje, em torno dessas reflexões, que possamos meditar em torno do julgamento. É comum enxergarmos um cisco no olho do nosso irmão e não percebermos a trave que está no nosso olho. Lembrando que muitas vezes
nós atenuamos, nós expomos as dificuldades do nosso irmão, sabendo que encontramos-as dentro de nós. Somos peritos em descrever as deficiências morais do nosso irmão, porque sabemos-la muito bem, afinal, ela mora dentro de nós. Então, de acordo com o que nós vimos hoje, peço a você que tranquilize a sua respiração neste momento. Imagine-se frente a frente com Jesus, visualizando a imagem do nosso bondoso, carinhoso e misericordioso Mestre. Responda para si mesmo: o que Jesus me disse hoje? O quanto eu estou amando conforme os ensinamentos de Jesus? O quanto eu estou conseguindo perdoar segundo os ensinamentos de Jesus? O que eu preciso fazer para continuar seguindo o Mestre na sua caminhada? Para continuar evoluindo na minha caminhada? E o que eu preciso deixar para trás? Quantas vezes eu julguei? Quantas vezes eu pratiquei a maledicência a respeito do meu próximo? O que eu posso fazer para reparar e, principalmente, me afastar do julgar e do falar mal? Eu desejo a você uma boa reflexão, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco em mais essa semana. Te espero no próximo programa.